Verdades absolutas, transmitidas por revelação, podem ter medo das teorias de qualquer mortal que as observe mais de perto. O pensamento de um escritor é ultrapotente a ponto de provocar aquele medo, ou as verdades da fé são tão débeis que temem a mínima voz discordante. O que é forte não tem necessidade de ser tão protegido. O fato é que estamos perante verdades apresentadas de forma nebulosa que devem esperar, se lhes quisermos conhecer o verdadeiro significado, esclarecimento e confirmações por parte dos doutores da Igreja, teólogos e concílios, isto é, por aquelas mentes humanas que funcionam como tradutores e intérpretes, sujeitos no tempo às oscilações do pensamento humano em evolução. Então, não se sabe se, nesta colaboração, a verdade que dela resulta é produto humano ou divino, deriva de uma revelação ou de toda a elaboração que o homem depois dela fez com o seu pensamento. A gravidade do momento crítico atual consiste no fato de que o catolicismo se encontra numa bifurcação. Se souber tomar a nova forma mental racional, científica, demonstrada nas suas afirmações, poderá continuar a desenvolver em tal direção os seus princípios e prosseguir cumprindo uma função. Se, ao contrário, quiser permanecer cristalizado, repetindo o passado, então ficará abandonado como uma velha mitologia fora de uso, como foi a paga. O desenvolvimento do pensamento humano, fatalmente, responde à lei da evolução. As religiões que não seguem ficam para trás. Com Cristo, não se transformou o hebraísmo. Hoje o problema não é mais de ortodoxia ou heresia. Estas são velhas distinções, quando o ponto fixo de referência era dado por verdades estabelecidas pela fé. Agora o ponto de relação do pensamento humano não é mais a indiscutível revelação, mas os fenômenos ou os fatos, que nos dizem uma verdade mais restrita, porém mais positiva e segura. É esse tipo de certeza que hoje está à cabeça do progresso humano, enquanto o modelo de verdade revelada permanece inerte, como dissecado, sem perspectiva de progresso, reduzido agora a seguir outro e constrangido a pôr-se de acordo com ele, se não quiser ficar para trás, sem ser mais tomado em consideração. Esta é a verdadeira crise religiosa moderna. O erro não está nas verdades reveladas, mas em haver transformado a sua natureza absoluta e eterna em imobilidade, que é recusa à evolução, a maior lei da vida, a ascensão em direção a Deus. Portanto, a crise não é das verdades reveladas, mas de instituição, que, para fins terrenos, pretende reduzi-las a um estado de quietismo. A história mostra-nos que pode morrer uma religião, mas não a religiosidade. As religiões não se podem subtrair o universal transformismo evolutivo que renova tudo o que existe. As verdades eternas permanecem. E aperfeiçoa-se a sua compreensão. Elas tendem a avizinhar-se cada vez mais daquela verdade. Da visão nebulosa da fé passa aquela mais clara da ciência. A sucessão das verdades humanas relativas constitui apenas a série dos progressivos deslocamentos que, fazendo avançar sempre o conhecimento, cada vez mais se avizinham da compreensão da verdade absoluta, colocada ali como meta acima do percurso da evolução. Não é senão de forma diversa a série das fases da própria ascensão para Deus. Ora, quando se alcança os pontos mais avançados da evolução, a vida abre novas portas, e por que fechá-las ou recusar-se a entrar, se conduzem a Deus. 13. A oferta. Podemos agora deter-nos em outro momento, numa curva da história que estamos narrando a primeira fase, a do afastamento do mundo, exposta no início do presente volume, já se encontra distante. São decorridos 35 anos, 1931 a 1966, e o trabalho de nosso personagem no cumprimento do seu destino se encaminha para a sua conclusão. O que era um programa agora é fato consumado. Chegou, portanto, o instante de observar, de ver, depois do caminho percorrido, o fruto, produto daquele primeiro impulso inicial. Com este objetivo,
Vamos transcrever a conferência proferida pelo autor da obra em Brasília, centro do continente sul-americano, lida depois por um parlamentar na Câmara dos Deputados e publicada no Diário do Congresso Nacional Brasileiro, em março de 1966, com o título: A nossa oferta simbólica ao Brasil e os povos da América Latina. Nessa reunião, na capital do Brasil, participaram amigos provenientes de vários pontos do continente sul-americano, como dos Estados Unidos, juntos, em estreita colaboração. Chegaram mensagens de adesão do Japão e de outras partes do mundo. Eis o texto da conferência. Queridos amigos, contar-lhes-ei uma estranha história. Há 35 anos, um homem, chegado à metade de sua vida, sem preparação alguma e sem plano de trabalho, começou a escrever obedecendo a um impulso interior. Desde o Natal de 1931, ele nunca mais parou. Sem conhecer quais seriam os futuros desenvolvimentos do seu labor, ele o foi executando dia após dia. Hoje, aquele trabalho encontra-se quase terminado e está visível na sua estrutura orgânica, no seu desenvolvimento lógico, na sua harmônica arquitetura. Trata-se de uma obra de 24 volumes e com cerca de 10.000 páginas. Ela explica a origem, a estrutura e o funcionamento orgânico de nosso universo físico-dinâmico-psíquico, a nossa posição dentro dele e o significado e finalidade de nossa vida, para chegar, no fim, a conclusões práticas, mostrando qual deve ser a nossa conduta, se não quisermos pagar, com sofrimento, os nossos erros. A finalidade desta obra é oferecer um conhecimento que o mundo ainda não possui, necessário para se conduzir com sabedoria e, portanto, viver de forma menos bárbara do que aquela em que vive o assim chamado homem civilizado moderno. Nesse sentido, esta obra contém as bases sobre as quais se poderia apoiar uma nova civilização, aquela que, por lei de evolução, o homem deverá seguramente realizar no terceiro milênio. Trata-se de viver melhor, o que só é possível usando maior inteligência e bondade. A finalidade maior da obra é fazer o bem, mostrando como se pode viver uma forma de existência menos feroz, mais civilizada e, portanto, mais feliz. A obra é um projeto para ação, destinado a quem quiser executá-lo, porém não é ação em si mesma. É uma luz que ilumina e orienta, mas não é um movimento que realiza. Esta é outra parte, que pertence aos executores, que poderão chegar num segundo momento. Os que ficarem inertes, esperando que tudo caia do céu, não gozarão das vantagens que a ascensão evolutiva contém. De resto, a divisão do trabalho, conforme a especialização de cada um e particulares capacidades, é uma necessidade prática. O engenheiro, que faz o projeto de um edifício, não pode fazer o trabalho de pedreiro para construí-lo, e o pedreiro tem necessidade de encontrar o projeto feito para saber como construir. A posição na qual nos encontramos hoje é a seguinte: o projeto está quase terminado, chegando à sua última fase, com a qual fica concluído. O autor cumpriu a sua missão. Muitos falam de missões e se dizem missionários, mas poucos conseguem chegar ao fim. Podemos aqui falar de missão, porque ela foi cumprida. O autor terreno fez a sua parte. Ele está ao mesmo tempo no fim de sua vida, e com ela atingiu seu objetivo. O primeiro ato do drama se encerra. Desce a cortina, e o autor, satisfeito, desaparece na sombra. Ele só deseja ser esquecido ao término deste labor. O que tem valor e utilidade é a obra e não o operário. Neste momento, ele pede uma graça, que lhe sejam poupadas exaltações pessoais, honras inúteis, porque elas pertencem somente à obra. Pede que o deixem retirar-se em silêncio da cena do mundo, para se preparar a viver o novo tipo de existência que, em breve, o espera no além-túmulo. A obra permanece, é o que mais interessa. Ela não é um produto morto, de literatura,
mas uma semente viva que agora cai no terreno do mundo para germinar. A vida a gerou para que ela viva. As ideias da obra foram formuladas para serem transformadas em fatos. Eis que neste momento entra em cena outro tipo de trabalho, o dos homens de ação, dos realizadores, aos quais pertence cumprir o segundo ato. Hoje se realiza a passagem do projeto das mãos do projetista para as dos construtores. O primeiro terminou sua parte e vai-se embora. Este momento é da entrega do projeto. É isto que estamos fazendo, juntos, aqui em Brasília. Hoje é o dia desta entrega. Desde este momento, a obra entra em sua nova fase, que se desenvolverá paulatinamente, como ocorreu no início, para continuar em seu novo ciclo. Temos, assim, dois movimentos opostos. O autor se retrai, afasta-se e desaparece, seguindo no outro lugar o seu destino. A obra, como um feto acabado de nascer, toma vida própria e começa, por sua conta, a caminhar pelo mundo. Os senhores, a quem hoje falo, são os operários aos quais a obra está confiada. E por isso que estamos aqui reunidos. Este encontro tem um importante significado, exatamente pelo fato de que nele se realiza esta nossa oferta, neste lugar e momento. Trata-se de passar das mãos do compilador às dos seus herdeiros espirituais. Oferta gratuita, para o bem de quem a recebe. Isto acontece em Brasília, capital do Brasil, no coração do continente sul-americano. Como diz o título da conferência, esta é a nossa oferta simbólica ao Brasil e os povos da América Latina. Aqueles que, de outros países da América do Norte, Centro e Sul, não puderam chegar até aqui, pessoalmente, estão espiritualmente presentes nesta hora, como testemunham cartas e mensagens por eles enviadas. Estas nossas palavras serão levadas ao seu conhecimento no seu próprio idioma, e a distância física não impedirá a união espiritual. É lógico que as forças que quiseram a realização da primeira fase do trabalho, desejem agora que se cumpra também a sua segunda parte, sem a qual aquela não teria sentido. No período inicial, muitas provas concretas nos demonstraram que este movimento é vontade do alto e que não tenciona parar, já que nenhuma força até agora teve o poder de detê-lo. Ele não confia nos falsos métodos do mundo. Aqui não se trata de barulhentos e rápidos sucessos, de tangíveis realizações imediatas, mas de fenômenos de grande amplitude e por isso de lenta maturação. De realizações que não têm pressa como ocorre com o homem, fechado numa só vida. Trata-se de desenvolvimentos que se projetam no tempo e no espaço, não precisando, portanto, atingir rápidas conclusões para quem enxerga somente de perto, deles se apercebendo. É um movimento de grandes proporções que ultrapassa o interesse do indivíduo e do momento e que se entrosa, juntamente com outros movimentos paralelos, no desenvolvimento da história. Então, que cada um cumpra espontaneamente a sua parte para a qual se sinta chamado. Depois chegarão outros. O artífice de tudo isso está no alto e possui inesgotável reserva de instrumentos humanos. Assim aconteceu agora e terá de ocorrer no futuro. Eis o que significa esta oferta, a obra terminada e, hoje, entregue aos seus continuadores. 2 vezes essa oferta foi feita e, em ambas, providencialmente rejeitada. Dizemos providencialmente, porque cada recusa lhe abriu as portas para maior expansão. A primeira, a recusa de Roma, abriu-lhe as portas do Brasil. A segunda, de alguns no Brasil, as da América Latina. Logo, a finalidade a alcançar foi atingida. Para quê? Qual seria essa finalidade? Se o comunismo representa a ideia asiática e a democracia capitalista o sistema anglo-saxônico, eis que a América Latina pode ter uma terceira ideologia de cunho cristão, como cristãos são os latinos filhos de Roma, baseada não sobre problemas de expansão territorial e predomínio econômico, o que conduz às guerras, mas sobre princípios espirituais que afirmem e difundam a paz.
Eis porque a obra automaticamente se dirigiu para o Brasil, dele se espalhando pela América do Sul. De fato, o plano da obra é essencialmente pacífico. As suas bases são evangélicas e as suas conclusões levam ao a moral de recíproca compreensão e colaboração. Tudo isso se coloca decididamente nos antípodes do estado de guerra, no qual, em outro hemisfério, vivem as mais poderosas nações do mundo. Na realidade, o hemisfério norte é um campo minado e sobre ele está suspensa, como uma espada de Damocles, presa por um fio, a arma atômica. Grande importância pode ter no mundo o poder bélico e econômico, mas ele tem necessidade também de paz, sem a qual, apesar de que com grandes trabalhadores muito se produz, tudo acabará sendo destruído. Precisa-se de paz, sobretudo neste momento em que se vive sob contínua ameaça de guerra nuclear. A nossa obra ensina a viver outro tipo de vida, baseando-se sobre princípios de um nível biológico mais evoluído para levar o homem ao maior grau de adiantamento, que será a nova civilização do terceiro milênio. Pela lógica do processo evolutivo, é fatal que se deve chegar até lá. O problema é prático, utilitário. Trata-se de ter suficiente inteligência para compreender a vantagem de viver, organicamente, em ordem, em vez de luta e caos, viver com compreensão e coordenação de esforços, em lugar de rivalidade e separatismo egoísta. Estas são as conclusões da obra. Nela estão demonstradas as suas razões profundas, oferecendo soluções até a origem de nosso universo. Evidencia-se claramente, sem se exigirem atos de fé, o porquê de nossa existência, quais as leis que a regem e como a dor surge pelo fato de não se obedecer a elas. Explica-se como funciona o imenso organismo do todo dentro do qual estamos situados e com o qual nos devemos coordenar, se não quisermos sofrer. Cada erro é como uma doença nesse organismo, uma enfermidade que causa sofrimento e que percebemos, porque a dor atinge cada célula doente daquele organismo. A enfermidade aparece quando se sai da ordem, e com ela manifesta-se a dor. Pode-se estabelecer a seguinte equivalência: ordem na lei igual felicidade, desordem fora da lei igual sofrimento. Então, sabemos por que existe a dor e como evitá-la. Sua função é a de nos fazer voltar à ordem para nosso bem, porque na ordem não existe dor. Alcançamos, assim, a moral racional, positiva, demonstrada e por isso mesmo não suscetível de hipocrisia, moral que não é produto fideístico de um ou outro grupo político ou religioso em seu interesse. Pelo contrário, trata-se de uma ética universal, não ligada a interesses, verdadeira em todo tempo e lugar, sem escapatórias, como são as verdades científicas. Ninguém pensa que a lei de gravitação possa mudar pelo fato de se pertencer a este ou aquele partido político, a esta ou aquela religião. Assim, a obra nos oferece uma moral biológica que funciona para todos, nela se acredite ou não, uma regra de vida armada de sanções, pronta a reagir quando a violamos, a qual ninguém pode fugir, como não se pode impedir o desencadear de uma reação química, ou de uma doença, só pelo fato de que se professa uma fé em lugar de outra. O homem hoje, como indivíduo ou como sociedade, sofre imensas dores em consequência da ignorância dessas leis, não podendo impedir que elas existam e golpeiam quem, por não as conhecer, comete o erro de as violar. Hoje tais conceitos podem parecer utopia, mas, muitas vezes, o ideal de hoje torna-se realidade amanhã. O ideal é uma antecipação da evolução, e, no mundo atual, dores imensas estão prestes a se desencadear para apressar o desenvolvimento da mente e o amadurecimento da consciência, que são necessários para chegar à compreensão. Eis o conteúdo e a finalidade da obra que hoje, neste local, oferecemos. Uma vez que nos explica como funciona a vida, ela não pode deixar de ser, como a ciência, imparcial e universal. O seu objetivo não é constituir um grupo e com ele lutar contra outros para vencê-los,
como é hábito em nosso mundo. O seu método não é impor para dominar, produzindo rivalidade e cisão, mas demonstrar para convencer, gerando concórdia e unificação. E por isso que a obra, hoje, não está sendo oferecida a um grupo particular. Ela não pode ficar fechada em nenhuma divisão humana, em nenhum setor particular ou partido, seja político, seja religioso, como não o podem as leis da vida e as verdades universais da ciência. Isto não significa querer colocarmos-nos acima dos grupos humanos, em nome de Deus, como fizeram algumas religiões. Apenas estamos fora deles. Explica-se, assim, como faliram as tentativas dos grupos que procuraram absorvê-la para suas finalidades particulares. Ela não constitui uma opinião particular, não é um ato de fé cega, nem teoria para esconder e defender interesses, é simplesmente a explicação de como funciona a lei de Deus nos seus diferentes níveis. É tão somente um pensamento que, expressando verdade, quer oferecer conhecimento e estado de consciência necessários para uma vida mais elevada e, portanto, com menor sofrimento. Por essa razão, não servem os poderes do mundo, seja político, seja econômico, seja bélico, porque eles não são mais do que engrenagens da máquina de Deus, da qual fazem parte como elementos subordinados. Máquina que já encontra funcionando e que não precisa do consentimento humano para atingir os seus objetivos. Quem entendeu este mecanismo sabe aonde a vida quer chegar e, fatalmente, acabará chegando, dirigindo, com a sua inteligência, o homem ignorante daquelas metas. É assim que a obra oferecida se funde, totalmente, no fenômeno evolutivo e no momento histórico em que se realiza. Com pleno conhecimento dos seus objetivos, ele quer e deverá alcançá-lo. Em suma, reunindo todas as distinções humanas que produzem separações, lhes dizemos: não entramos nesse separatismo. O nosso princípio é a unificação. Mas não a de grupo, baseada em sectarismo e proselitismo para lutar, isto é, para dividir e vencer alguém, e sim uma unificação com a lei de Deus, com a sua harmonia universal e ordem suprema. O homem só entende a unificação como um agrupamento contra alguém. A isto, muitas vezes, se reduzem as religiões. Por unificação, porém, entendemos uma adesão à lei de Deus, saindo de todos os agrupamentos humanos que acabam por dividirem-se. O homem que usa as coisas espirituais com método sectarista, separatista e agressivo contra o próximo revela sua involução. O evoluído, para não entrar em luta, afasta-se dele em silêncio, respeitando-lhe a ignorância. Uma vez, procurando explicar esse tipo de universalismo, responderam-me: entendi, trata-se de um novo partido, o dos universalistas. Isto nos mostra como o homem não sabe conceber coisa alguma a não ser em forma de separatismo egocêntrico. E como é difícil para ele superá-lo em sentido universalista unitário. Mas é exatamente nesta fundamental renovação de mente que consiste a nova civilização do terceiro milênio, porque é dela que depende a nossa conduta e, portanto, toda a orientação da vida na sociedade humana. O que mais interessa ao evoluído atual é a rivalidade e a luta. O que mais interessará ao evoluído de amanhã, será, ao contrário, a unificação e a colaboração. E esta vai ser a maior revolução do novo milênio. É para ela que a obra nos vai preparando. Assim, desde agora, quem a compreendeu, começa a praticar este novo método de viver, que não é uma egocêntrica vontade de sobrepor-se aos outros, mas, sim, de entendê-los para cooperar. Trata-se de tornar, finalmente, realidade o lema evangélico, até hoje reduzido apenas a pregação e teoria: ama a teu próximo como a ti mesmo. Com esta obra nos projetamos no futuro. Ela foi escrita para as gerações que chegarão e às quais os senhores a confiarão a fim de que possam vivê-la. Os senhores têm, e elas também terão, a missão, a da realização. Lembre-se, porém,
que uma missão não existe somente para ser proclamada, como se costuma fazer, mas para ser cumprida. O nosso trabalho não é de palavras, mas de obras. Agora a oferta está feita. Como foi com o trabalho que se realizou a primeira fase, agora terminada, assim será com ele que se poderá realizar a segunda, ainda a fazer. Trata-se de construirmos a nós próprios. O edifício a levantar é interior. Mas nada cai do céu gratuitamente. Tanto o indivíduo, como a humanidade, todos têm de subir a montanha da evolução com as suas próprias pernas. Mudam-se os operários, e a obra continua. Eu lhes mostrei a meta a atingir. O homem é livre e pode também recusar. Neste caso nada colherá e, em vez de ganhar, elevando-se, ficará embaixo, nas velhas posições atrasadas. Para isso, hoje se trata de uma oferta e não de uma ordem, isto é, uma dádiva que a vida oferece para o bem da humanidade, não uma imposição a constrangê-la. É uma ajuda, uma orientação, um convite para evoluir. A vida, nesta hora, deseja convencer quem tem capacidade de compreender, mostrando o caminho aos homens de boa vontade para quem não quiser entender a outros meios mais persuasivos, a imensa destruição pela guerra. Isto não é novidade na história da evolução. A dor foi sempre o meio clássico com o qual a vida se faz presente àqueles que não querem compreender outra linguagem. Só assim, para o seu bem, ela consegue fazê-los evoluir. Estabelecemos nitidamente a posição da obra perante o seu futuro desenvolvimento e explicamos qual a função que ainda tem de cumprir. Mostramos qual o seu conteúdo e o significado desta nossa simbólica oferta feita hoje, aqui, em Brasília, e dirigida ao Brasil e os povos da América Latina. Vamos esclarecer agora, porque todas essas coisas aconteceram, acontecem e se concluem, hoje, neste momento e lugar. Tudo isso corresponde às atuais condições do mundo e aparece justamente para satisfazer uma urgente necessidade. O desenvolvimento da técnica está pronto para fornecer o bem-estar material. Falta, para o completar e equilibrar, um paralelo desenvolvimento moral e espiritual que o dirija para o bem e não para o mal, que pode ser uma ruína para todos. Se o homem não chegar a possuir estas outras qualidades, o programa material por si só poderá levar a um desastre. Estes podem ser os resultados de uma ciência que não seja guiada por princípios superiores. Vimos isso com a descoberta atômica. Eis a função salvadora da terceira ideia. Ora, esta ideia não é somente, como acima explicamos, uma verdade válida para todos, porque racionalmente positiva, biologicamente evolucionista, cientificamente universal. Ela é também cristã. E o é no mais profundo sentido unitário e substancial, porquanto nela podem, juntos, encontrar-se catolicismo, protestantismo, espiritismo e espiritualismos afins de fundo cristão, uma ideia para a qual já se encaminham as filosofias e religiões de tipo cristão no seu presente trabalho de atualização. Trata-se de um produto típico da raça latina para a raça latina, irradiando de Roma, novo modelo da mesma civilização cristã que a cidade eterna espalhou pelo mundo por 2 milênios e que agora se desloca para outro centro, no país que foi chamado Nova Pátria do Evangelho. Os sintomas e os efeitos desta nova amplitude de visão encaminhada para a unificação dos irmãos separados já apareceram em atitudes ecumênicas no seio da mais dogmática das religiões. É evidente que esta é a tendência de nosso tempo. Outros, menos ágeis, chegarão mais tarde, mas tendo de progredir no mesmo sentido de unificação. Vemo-lo na política, no fato de que o mundo está reduzido a 2 ou 3 grandes potências ao redor das quais se agrupam todas as demais. Esta nova terceira ideia aparece em um momento histórico gravíssimo. Há um século ela teria sido considerada absurda e inaplicável. Hoje tudo se move para novas posições. Vive-se uma febre de renovação. Em sua grande parte, só se assiste ao primeiro momento, que é negativo, de destruição,
como vemos no existencialismo e similares. Mas isto implica a fase inversa e complementar, isto é, positiva e reconstrutiva. Eis a função da terceira ideia. Tudo o que for deste tipo se torna hoje de primeira necessidade, indispensável para a continuação da vida, porque a sua velha casa, na qual os homens se abrigaram por 2000 anos, agora está caindo de velhice, com terremotos de revoluções mundiais, sacudindo até os alicerces. Eis que a obra oferecida está proporcionada ao nosso tempo e este a ela. Tudo está conexo e chega na devida época, feita de partes correspondentes que se entrosam umas nas outras. Tudo isso deixa supor a existência de um plano pré-estabelecido, tanto mais que não se podia prevê-lo quando a obra foi iniciada. E aparece visível só agora, depois do trabalho terminado. Outra mente que sabia deve, portanto, ter preparado e organizado este labor. E, se essa mente tanta coisa soube fazer até hoje, isto nos autoriza a crer que ela continuará a sabê-lo executar também no futuro, porque é inadmissível que quem deu prova, num determinado período, de ser inteligente se torne de repente o oposto e se desinteresse de um trabalho tão cuidadosamente elaborado. Com estas afirmações, ficamos aderentes aos fatos, porque queremos ser entendidos pelas mentes racionais, permanecendo positivos, como é necessário para quem deve realizá-los exatamente porque a composição da obra foi em grande parte trabalho de parapsicologia. Tive de me impor uma disciplina mental que cumprisse um contínuo e rígido controle, e aconselho aos que trabalhem neste terreno, fácil de se perder em fantasias e aceitar por verdades aquilo que é produto do subconsciente. É certo, no entanto, que, se tivesse de fazer uma confissão, deveria dizer que fiquei maravilhado em constatar não somente na composição da obra, como também nos fatos que determinaram sua difusão até aqui, a presença de uma inteligência diretriz e de uma vontade realizadora. Sem ela tudo o que foi alcançado até hoje, até este ponto culminante em Brasília, não poderia ter sido realizado. Também para os céticos a lógica é a lógica e os fatos são fatos. E o conhecimento pormenorizado do caminho até aqui percorrido pela obra que me diz e me obriga a concluir, seria absurdo ter seguido esta trajetória, inutilmente, sem que ela continuasse a desenvolver-se até atingir seus objetivos. Agora que o trabalho foi realizado, pergunto-me como foi possível executá-lo, seguindo um plano lógico de desenvolvimento sem o conhecer com antecedência. Como foi possível chegar ao ponto conclusivo desta oferta em Brasília, no qual tudo fica confirmado, quando não se dispunha de meios adequados para tanto? Pelo contrário, tudo parecia em poder de discordantes vontades alheias, muitas dirigidas para objetivos bem diferentes. Foi um caminho tortuoso, através dos mais diversos ambientes. Porém o ponto de chegada foi atingido, sem contradições nem desvios, sem concessões nem adaptações, caminho em substância retilíneo, apesar de ter percorrido uma floresta cheia de obstáculos e enganos. O milagre está no fato de os ter vencido com a sincera simplicidade de uma criança. Que longa história vejo para trás! É a história de minha vida. Agora observo que as afirmações sustentadas no capítulo 13, a minha posição, num dos primeiros livros da obra, a Sese Mística, nunca foram desmentidas. Foram confirmadas no livro, A Grande Batalha. Aquele método, que parece loucura para o mundo, de se confiar sobretudo nas forças espirituais demonstrou-se experimentalmente válido e nos levou até as conclusões de hoje. Se não se admite uma intervenção que esteja acima dos comuns recursos humanos, tudo isso não pode ser explicado. Cumpre-se por fim o que foi dito no capítulo V do volume Profecias, a respeito da função histórica do Brasil no mundo. Quando escrevi aquelas páginas, ainda não existia Brasília, e elas nos explicam por que hoje estamos aqui realizando esta oferta da obra. E com o livro Profecias que a obra inicia a sua segunda parte escrita no Brasil, por isso,
chamada brasileira, em homenagem a este país. Há uma convergência de tantos fatos para este momento que agora vivemos. Ele encerra um caminho e inicia outro. Um pobre homem chegou de longe, do centro da civilização cristã, velho e esgotado, e entrega hoje o fruto de sua vida a um mundo jovem, imenso, ao qual pertence o futuro. Esta semente levada pelo vento de 1000 aventuras chegou até aqui e parou neste lugar, nesta terra virgem, no centro de um novo continente. 1000 acontecimentos milagrosamente concordaram para chegar a esse resultado. O acaso não poderia tê-lo produzido. Não se pode deixar de ver em tudo isso a mão de Deus. Nos explicam por que hoje estamos aqui realizando esta oferta da obra. É evidente sua vontade que esta semente cresça e se desenvolva para a afirmação espiritual desta nova grande terra, para que ela no terceiro milênio cumpra a sua missão no mundo, conforme o seu destino, que não é de guerra, mas um destino evangélico de bondade, de amor e de paz. 14. Gênese e significado da obra. Realizou-se a oferta da obra, isto é, um novo passo em frente na sua longa viagem do céu à terra. Agora o seu caminho no mundo toma uma forma cada vez mais autônoma. O filho concebido pelo pai, gerado pela mãe, que com longa elaboração interior lhe deu um corpo na terra, tirando-o da própria carne, começa a caminhar, com as suas pernas, como criatura independente. É neste momento que aqui resumimos a sua posição, para defini-la sobre o fundo do quadro geral de todo o fenômeno. Mais adiante, em outros capítulos, observaremos este caso mais exatamente no plano parapsicológico. Agora, queremos, sobretudo, orientar-nos para compreender a sua origem, significado e desenvolvimento, no momento desta encruzilhada em seu percurso. Depois de haver compreendido como tudo isso funciona, poderemos melhor avaliar as consequências. A respeito deste caso se falou muito de mediunidade. Ora, se isso é assim, o é em forma tão diversa da comum, que chega a ser difícil catalogá-lo sob este nome. Segundo o tipo corrente, a mediunidade é passiva, inconsciente, irresponsável, genérica, promíscua. A mediunidade, em nosso caso, é, pelo contrário, ativa, consciente, responsável, específica, exclusiva. Como se vê, estamos nos antípodas. Expliquemos. Não é que neste caso o sujeito não receba. Ele funciona como instrumento, mas de forma diferente. No caso comum o médium adormece, abandonando-se na passividade, como instrumento cego e irresponsável, nas mãos de qualquer entidade espiritual que queira apossar-se dele. Isto para que ela transmita a seu bel prazer uma comunicação qualquer, sem que o sensitivo possa intervir, seja como escolha autônoma da comunicação, seja como consciência do seu conteúdo e da técnica do fenômeno. Em nosso caso, ao inverso, o médium coloca-se num estado mais ativo de superconsciência do que o normal, sabe com quem se comunica e o que lhe é transmitido, disso assume toda a responsabilidade depois de o ter bem compreendido e examinado. Ele coloca-se livremente nesse estado receptivo com o objetivo de executar um específico trabalho conceitual, somente se não qualquer outro, para determinados fins espirituais e não somente o de comunicar. Por fim limita o contato e o mantém apenas com a fonte de pensamento dele conhecida, não se submetendo a nenhuma outra. Em nosso caso, o sensitivo não é um instrumento puramente mecânico no nível físico, como é a mão do psicógrafo. Ele permanece no plano mental, onde funciona como colaborador encarregado de executar a parte mais simples da obra, que consiste em expressá-la com palavras, em traduzi-la na forma mental própria do estágio evolutivo humano. Encontrando-se o médium totalmente desperto e tudo controlando, esse caso possui a vantagem de não ser possível que a sua mediunidade seja utilizada como desabafo do subconsciente, deixando-o livre no estado de transe com fonte inspirativa.
A superioridade desse tipo de contato espiritual é devida ao fato de que ele corresponde aos fins da evolução, que consistem no desenvolvimento da consciência e não em paralisá-la para colocá-la a serviço de desconhecidos, cuja identidade e valor moral desconhece. Elementos ruins já temos bastantes na Terra, para que seja necessário ir à procura deles no outro lugar. O objetivo da vida é avançar, e não retroceder. O que não serve para o fim principal, que é evoluir, é de importância secundária. Ora, a primeira coisa que se realiza nos casos de nosso tipo é exatamente a ascensão espiritual do sujeito. Assim, o fenômeno, através do qual ela se realiza, se poderia melhor chamar de telepatia. Trata-se realmente de uma comunicação consciente entre duas fontes de pensamento, uma espiritual, e a outra encarnada no plano físico. A primeira é tão imaterial que pode ser individualizada somente como corrente de pensamento ao centro conceitual irradiante. Mas o maior valor de tal fenômeno consiste no fato de que ele interessa de perto a evolução, enquanto se verifica entre dois planos diversos. Estabelecer-se, assim, uma comunicação pela qual se realiza uma descida de valores ideais do alto, funcionando um indivíduo como canal desta descida. Então, ele se eleva do plano físico até a fonte para captar-lhe o pensamento e depois transportá-lo à Terra, absorvendo-lhe o valor espiritual em primeiro lugar para si próprio. Temos, portanto, um caso de telepatia entre dois centros pensantes situados em dois níveis diferentes, resultando deste contato também uma escola de ascensão do inferior por obra do superior e em direção ao seu nível. Aqui a função evolutiva assume uma tarefa de primeiro plano, seja como descida de ideais na Terra para o progresso da humanidade, seja como ascensão espiritual do indivíduo comunicante, graças a tal estado de contato e colaboração. De fato, a fonte é conhecida, é uma só e sempre a mesma. A relação constante é devida a uma estabilidade na sintonização da qual nasce uma espécie de convivência espiritual, situação permanente, bem definida, correspondente a fins pré-estabelecidos. O fenômeno resulta, portanto, do concurso de várias condições: sensibilização do sujeito por evolução, contato com a fonte de pensamento situada num plano mais elevado, sintonização com ela, estabilização de contato telepático, através do qual se fixa a ponte da comunicação. Tudo isso deixa intactos e livres os dois centros de pensamento comunicantes, cada um ficando íntegro em sua personalidade, inconfundível, independente, sem qualquer abdicação, confusão ou mistura de tipo mediúnico. Forma-se, assim, um elo permanente entre duas consciências, uma união entre dois elementos complementares, como pode suceder na Terra, no plano físico, com o matrimônio. Fazemos esta aproximação como confronto, porque a tendência do fenômeno aqui em exame é justamente a de chegar a uma fusão estável e profunda de almas, que se ligam para fazer em conjunto um trabalho espiritual, que é o fruto ao nascer desta união. Por isso falamos de colaboração. Não se pode dizer que o princípio da união pai-mãe, da qual nasce o filho, deva ficar limitado ao nosso plano físico e que ele não se possa repetir em mais altas formas paralelas no plano espiritual, no qual os dois elementos geradores, do produto de sua união, são de natureza exclusivamente conceitual. Cada um dos dois contribui com as suas diferentes qualidades complementares. Vemos na natureza que a centelha da gênese criadora nasce sempre da fusão de dois elementos opostos desse tipo. Ora, se é difícil que tais uniões espirituais possam realizar-se no tipo corrente, que fica saciado no seu nível, porque neste plano lhe é fácil encontrar o seu termo complementar, elas são mais fáceis de verificar em nível mais evoluído. Aí constituem uma necessidade, dado que, pela sua natureza, o outro termo, para se completar, tem necessidade de encontrar o seu elemento complementar, evolutivamente, mais no alto.
Isto pode acontecer sobretudo para quem, no momento em que amadureceu ao ponto de poder dar o salto evolutivo que o leva a um nível biológico superior, procura juntar-se a qualquer coisa na Terra, no plano humano, e não consegue encontrar. Esta relação pode comparar-se também àquela que existe entre mestre e discípulo. Mas, em nenhum caso, nunca uma das duas personalidades se apossa da outra e a ela se substitui. Todavia, a diferença de nível evolutivo não impede a aproximação e a colaboração que se realizam sempre com o maior respeito pela personalidade do outro. O mestre transmite e fecunda, mas não se apossa por esse fato do discípulo, não se lhe substituindo. É lei que, quanto mais se evolui, tanto mais se respeita, como coisa sagrada, a personalidade do próximo. Tal fenômeno não pode surpreender, porque vemos que ele não é excepcional na natureza, onde existe este princípio de dependência e subordinação de um elemento em função de outro, de tipo complementar, sem que isso signifique a sua diminuição, mas somente a sua complementação. Vemos, assim, que os planetas giram à volta do Sol, os elétrons em torno do núcleo do átomo, as nações mais débeis em redor das mais potentes, os subordinados à volta do seu chefe, a fêmea em torno do macho, etc. Em todos os casos, verifica-se sempre o mesmo fenômeno, pelo qual, logo que surge um indivíduo de tipo centro, dispõe-se ao redor dele e se põem com ele a funcionar aqueles que lhe são complementares. Esta é uma técnica que a vida adota para coordenar os seus movimentos e organizar os elementos menores em unidades coletivas maiores. Ora, é natural que também o evoluído seja envolvido nesta técnica e que a siga, pondo-se a operar em relação a um centro proporcionado ao seu tipo de evoluído, isto é, uma fonte espiritual situada acima do plano humano. Forma-se um elo de relações, como um acasalamento entre o elemento periférico e o central, com recíprocas funções, integrando-as. Não podemos aqui aprofundar o estudo desta técnica, que, neste momento, observamos só para explicar o caso tomado em exame. Tudo isso sucede de forma espontânea e automática, em obediência a determinadas leis. Querer violá-las, falsificando e usurpando posições que não correspondem à verdadeira natureza do indivíduo que as ocupa, é loucura que somente a inconsciência do evoluído pode julgar realizável. Tal acasalamento é tanto mais livre e consciente quanto mais evolutivamente se sobe. Nos planos superiores, ele se alcança por consentimento recíproco e depois implica a observância dos compromissos que cada um tomou em relação ao outro, conforme a própria natureza e posição, como fazem o pai e a mãe, segundo a parte que a cada um respeita no trabalho comum de formar uma família. Como neste caso, constitui-se, então, um círculo fechado, baseado na cooperação, defendido pelo dever da recíproca fidelidade, sem promiscuidade de relações estranhas. Nestas uniões espirituais tal situação de exclusividade é imposta pela necessidade de coordenar o trabalho comum e de construir um único sistema de forças. Nos contatos espirituais, tal exclusividade é necessária também, porque a passagem de outra personalidade através da que recebe deixa sempre vestígios. Daí a necessidade de que a fonte seja pura, bem individualizada e que fiquem fechadas as portas ao ingresso de quaisquer outras entidades desconhecidas que não se tenham joeirado e livremente escolhido. Em suma, a casa de nosso espírito não se pode deixar aberta a todos. A posição da mulher é sã e honesta, quando ela se oferece no matrimônio para formar uma família, e não quando introduz na sua intimidade qualquer macho que queira dispor dela. Deste modo a casa torna-se uma estrada suja por onde passam todos, mas impossível de ser habitada. Então, o contato é provisório e estéril, dele não nasce coisa alguma, além de um fugaz prazer. E não se chega a nenhuma construção espiritual como fruto da união. Não se forma o sistema centro-periférico, e tudo se dispersa sem fecundação nem criação.
A vida repudia esses namoros vazios que não servem para os seus fins. Desse trabalho, de fato, não nasce um fruto orgânico, mas apenas detritos de pensamento, células espalhadas. Não se gera um filho completo, feito para crescer e viver. Eram necessárias essas premissas para compreender o nosso caso. Podemos, assim, entender como o fenômeno se produz pela conjunção de três elementos. Então, a obra resulta constituída pela fusão dos seguintes termos. 1. A fonte de pensamento, ou fonte inspirativa, ou centro irradiante, isto é, o ponto de origem do fenômeno, o elemento positivo, ativo, dinamizante, fecundador, iniciador do movimento, situado no plano espiritual. 2. O ser humano a ele subordinado, funcionando como instrumento de recepção, mas em posição de colaborador livre e consciente que a ele se liga por adesão espontânea para cumprir o mesmo trabalho, embora de forma complementar. Este funciona como canal na descida de princípios ideais, para dar a sua expressão no plano humano. Para fazer isso ele deve receber, e também captar, pensar, interpretar, traduzir, fazer tudo o que é necessário para executar a parte do trabalho que lhe compete. Neste sentido ele é fecundado, mas não passivamente, antes é um elemento cooperador complementar do primeiro na execução da mesma obra, ainda que seja em posição subordinada. Assim, o elemento que está no alto se abaixa, enquanto aquele que está embaixo se eleva, até se encontrarem e se fundirem no mesmo circuito. Disto se vê que a importância do fenômeno reside no seu aspecto evolutivo mais do que no telepático, que não é senão um meio para alcançar o fim maior da vida, que é a evolução, neste caso, a do elemento humano cooperador. Trata-se, de fato, como referimos acima, de uma aproximação entre dois níveis evolutivos diferentes para estabelecer uma comunicação que se resolva num curso de espiritualidade que fatalmente tende a fazer subir a parte inferior. 3. A obra é o terceiro termo, que resulta da fusão dos dois mencionados elementos em um mesmo circuito. É a criatura espiritual gerada da união espiritual, o filho dela nascido, ao qual o primeiro termo deu a alma e o segundo o corpo, revestindo de uma forma no plano sensório humano. Como se vê, o modelo da Gênese, também, neste caso, é trino, como o ano da criação universal, no qual temos os seguintes termos. 1. A centelha do pensamento criador. 2. A ação que realiza a Gênese, dando-lhe forma. 3. A obra criada resultante da cooperação dos dois primeiros elementos. Isto corresponde à natureza trifásica do universo. 1. Espírito. 2. Energia. 3. Matéria, em que se projeta a trindade máxima. 1. Espírito. 2. Pai. 3. Filho. Este fato não é para admirar num universo funcionando por tipos ou modelos fundamentais, repetidos em todas as alturas e dimensões. Depois destas observações, podemos compreender qual é a técnica da gênese de nossa obra. No seu início as mensagens espirituais bem como a grande síntese representam a primeira manifestação de uma forma de contato no qual o receptor é em grande parte passivo e em que é outra a individualidade que fala. Mas depois, rapidamente e, cada vez mais, nos escritos sucessivos, esse receptor se transforma em elemento ativo, abandonando o método receptivo para assumir o de colaborador que capta e interpreta. Neste momento, desaparecida a forma mediúnica inconsciente e passiva, quando o fenômeno assim se desenvolvia na sua plenitude, preenchendo a sua função fundamental, ele deixou de interessar ao espiritismo, porque foram ultrapassados os seus limites de forma. Este processo foi preparado por duas provas no período que vai dos 25 aos 45 anos do autor. Superada esta fase de maturação, despedaça-se o diafragma que dividia os dois termos e com as mensagens se estabelece o primeiro contato. Neste instante aparece o voto de pobreza,
necessário para que aquele contato pudesse fixar-se com estabilidade, rompendo toda a ligação com o mundo. Vê-se logo a importância desta decisiva tomada de posição perante todo o desenvolvimento do fenômeno. Como consequência desta sua primeira fase, como se referiu no final do capítulo 1 deste volume, foi traçado, na primavera de 1932, o plano de trabalho do qual depois nasceu a obra. Naquela ocasião foi livremente fixado um compromisso de ambos os lados, com recíproco pacto de fidelidade. O centro irradiante, se bem que superior, desejava respeitar totalmente a liberdade do instrumento, oferecendo apenas e não impondo o referido trabalho, condicionando uma espontânea aceitação. Grandes mensagens, Vol. 1. A gestação da obra durou quase 40 anos, e o feto se formou e nasceu. E neste momento que queremos aqui orientar-nos para compreender o que sucedeu. Tudo foi previsto há muito tempo, quando não era possível sê-lo, e se realizou segundo um processo lógico, desenvolvendo-se harmonicamente, com proporções de períodos de tempo e de meios adaptados ao fim, de modo que não se pode deixar de reconhecer, escondida na profundidade do fenômeno, a presença de uma inteligência diretora. E a constatação da existência de um plano preposto à sua execução, o qual se desenvolveu depois com regularidade, é observação, agora já depois dos fatos consumados, de toda a arquitetura do fenômeno concebido e depois realizado em forma musicalmente rítmica. É a realidade desses fatos que nos impõe chegar a tão surpreendentes conclusões. Tal compreensão do fenômeno, através da visão do seu passado, é importante, porque nos leva ao conhecimento do significado da obra, como da sua posição atual e seus prováveis desenvolvimentos. O processo que aqui vemos em ação é um caso particular da descida dos ideais à Terra, o qual estudamos no volume anterior que tem este título. Com a técnica que aqui examinamos, neste caso uma ideia de um plano superior desceu ao mundo, formalizando-se numa obra escrita. Ainda mesmo no estado de pensamento somente escrito e não vivido, ela é já uma criatura completa, um organismo que funciona, move-se, vive, quer viver e por isso nasceu para continuar a existir no mundo. A obra é de tipo crístico, evangélico, como é a fonte da qual deriva, mesmo que depois tenha de se vestir de forma racional e científica para poder ser aceita no mundo. Esta criatura, assim nascida, tem agora uma personalidade bem definida e, conforme sua natureza, começa sua peregrinação na Terra. Deste fato resultam algumas consequências. Trata-se de um sistema conceitual, amplamente explicado nos seus detalhes até as suas conclusões. Disto se vê que não há necessidade de interpretações que lhe alterem o sentido para adaptá-lo aos interesses de um grupo, seja qual for, como se costuma fazer em nosso mundo. A obra se estendeu até a sua atual amplitude, precisamente para que pudesse também conter a sua interpretação. A técnica da gênese da obra nos mostra que ela é completa nos seus limites estabelecidos, pelo que, uma vez chegada a sua última palavra, ela se fecha, o fenômeno da comunicação telepática se detém, a fonte inspirativa emudece e, tendo seu canal exaurido a sua tarefa, a transmissão se interrompe e se cala definitivamente. A criatura nasceu, é agora um ser vivo a cujo organismo não se podem mais acrescentar modificações. Ele é defendido pelas forças do alto que reagirão contra qualquer atentado em tal sentido. A responsabilidade e as consequências recairão sobre quem o perpetrar. Com a obra o instrumento humano esgota toda a sua função. Não há, portanto, nada a modificar, acrescentar ou retirar é aquilo que já está escrito e que permanece tal. O seu caminho leva agora, fatalmente, aquele instrumento para longe da Terra, no qual, por mais de 80 anos, sofreu e trabalhou bastante. É lógico que ele se dirija para um outro termo com o qual se ligou, agora já definitivamente.
Segue-se daí que qualquer chamada por via mediúnica será inútil, que qualquer comunicação obtida desse modo será ilusão, um desabafo incontrolado do subconsciente do médium, mesmo que de boa fé. Dizemos isto claramente neste livro para que fique escrito, a fim de evitar qualquer equívoco.